Se você, assim como eu, já falou a seguinte frase: ah, quer saber, depois eu faço, e está até hoje para fazer essa coisa que você adiou, parabéns, você é um procrastinador. No vídeo de hoje eu te darei 5 dicas para te ajudar a acabar com a sua procrastinação e ter uma vida mais ativa e produtiva. Então pegue o lápis e papel, assista esse vídeo até o final e anote tudo, que eu te garanto que se você seguir à risca todas essas dicas, você vai eliminar a procrastinação da sua rotina. Então, vamos ao que interessa. A primeira dica que eu vou dar para você é: programe o seu dia. No decorrer da nossa semana, da nossa rotina, nós temos muitos compromissos que a gente tem que resolvê-los. Se você possui um objetivo a muito longo prazo, há uma tendência maior que você procrastine a resolução desse objetivo. Isso se dá porque a sensação de objetivo concluído, a recompensa que a gente vai receber por esse objetivo, está muito pouco palpável aos nossos olhos. Por isso, programe no seu dia coisas que são de curto e médio prazo. Programar o seu dia vai fazer com que você organize melhor os seus objetivos, a fim de que você possa ter uma objetividade até na resolução dos mesmos. Ter o seu dia programado por horário, por exemplo, vai fazer com que você olhe para o seu dia e entenda os momentos que você vai ter para resolver determinados conflitos, problemas ou objetivos. É possível, assim, você ver de forma clara as coisas que você precisa resolver ou as coisas que ficaram até mesmo pendentes. O ato de programar o nosso dia permite também com que nós vejamos aquilo que temos para resolver a curto, médio e longo prazo. Então é muito importante que você se determine a organizá-los de uma forma em que fique mais fácil você resolver esses determinados objetivos. A segunda dica é definir prioridades de objetivos. Na hora que você for programar o seu dia, é muito importante você definir o nível de prioridade das suas tarefas. Isso é importante porque à medida que vamos chegando no final do nosso dia, nós vamos ficando mais cansados. Então, é importante que a gente coloque as tarefas que vão exigir um maior esforço, uma maior dificuldade no início do nosso dia, para que quando a gente chegue lá no final do dia, nós possamos gastar menos energia com as tarefas mais simples. Por isso, aproveite o momento do dia que você tem mais energia para gastar com aquilo que é mais difícil, porque quanto menos energia nós temos, quando a gente olhar para um problema que é difícil, a gente vai olhar, putz, cara, isso aqui vai exigir uma energia que eu não tenho para dispor nesse momento. E aí a gente tende a procrastinar, o que é o fato que a gente está querendo evitar. Então, se você quer resolver os seus problemas de uma forma mais eficaz, use os momentos que você tem mais energia para dispor para as tarefas mais difíceis. E aí, dê prioridade para elas. A terceira dica é dar um passo de cada vez. Como um dos pilares da procrastinação está em pensar o nível de dificuldade de uma tarefa a ser executada, eu te convido a fazer o exercício de fragmentar essa grande tarefa. A ideia é pensar os processos que vão levar para definir aquela tarefa num total e começar a executá-los um de cada vez. Então, por exemplo, vamos pensar na tarefa de arrumação de uma casa, de uma limpeza de uma casa. Quando você olha para uma mansão, por exemplo, você olha assim, eu vou limpar essa mansão, como que eu vou dar conta de limpar isso sozinho? Aí a gente começa a procrastinar, a gente começa a pensar, será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer? Mas isso vai demandar uma energia muito grande e por aí vai. Então, como é que a gente poderia fragmentar essa tarefa de limpar essa mansão? Seria talvez nesse exemplo, pensar em limpar um cômodo de cada vez. Assim, eu limpo o quarto, depois eu limpo a sala, depois eu limpo a cozinha e por aí vai. Pensar num cômodo de cada vez vai ajudar você assim, concluir aqui, agora eu vou para outro espaço. À medida que você vai se organizando nesse projeto de desfragmentar uma tarefa grande demais, fica mais fácil de a gente poder lidar com as tarefas que a gente precisa executar e diminuir o nível de procrastinação. A quarta dica é dividir o seu tempo. Uma dica nessa etapa é você olhar para as tarefas que você tem para executar e definir um tempo específico para executar elas. Vamos pegar o exemplo anterior. Eu vou limpar o quarto, né? Fragmentei a tarefa de limpar aquela mansão inteira. Vou limpar este quarto. Quanto tempo eu levo para limpar esse quarto? E defina um tempo limite para você limpar aquele quarto. A definição de um tempo específico vai fazer com que você se force a executar aquela tarefa dentro daquele limite de tempo.
Fazendo isso, você vai otimizar os seus processos e diminuir o tempo ocioso para procrastinação. Veja que o que pode contribuir para a sua procrastinação nessa etapa é não dar limites, não estabelecer metas. Então é muito importante que você dê limite de tempo para as tarefas que você vai executar. Hoje existem várias dicas de técnicas de gestão de tempo que você pode estar aplicando no seu dia a dia para que você tenha uma rotina mais ativa, mais produtiva, no sentido de que você tenha menos tempo ocioso, mas que você também possa ter um tempo de descanso para as tarefas que você vai executar. Uma delas é a técnica Pomodoro. Você pode pesquisar na internet, existem várias formas de aplicar ela na sua rotina, você pode olhar a forma como vai se adaptar mais ao seu tempo, mas é importante que você entenda, estabeleça metas. E a quinta e última dica é: crie hábitos corretos. Quando você vê uma pessoa que é muito disciplinada nas suas tarefas diárias, você não está vendo uma pessoa que simplesmente nasceu daquela forma. Na verdade, ela desenvolveu hábitos na rotina dela que fizeram com que ela procrastinasse menos e pudesse executar aquelas tarefas. Ir para academia, praticar esportes, fazer natação, fazer aquele curso de inglês que você tanto quer, são, na verdade, exercícios de inserção de hábito na nossa rotina. Nós não nascemos disciplinados para fazer tudo isso. Nós inserimos aquela atividade na nossa rotina e tentamos transformar ela num hábito. E um hábito é formado por 3 elementos básicos: gatilho, rotina e recompensa. Gatilho é aquilo que te lembrará de fazer uma determinada ação. Por exemplo, para a gente acordar, a gente coloca o despertador. O despertador é um gatilho para que a gente acorde. Lembrar dos nossos compromissos, nós temos um calendário, uma agenda que pode fazer com que a gente lembre dos nossos compromissos. E isso seriam gatilhos. Rotina é aquilo que você deseja ter como uma repetição diária. Então, estudar todos os dias, ir para academia, praticar um esporte, praticar um exercício, caminhar, correr, são todos exercícios de rotina que a gente gostaria de inserir, por exemplo. Então a gente tem que ter um gatilho para ele e inserir essa rotina no nosso dia a dia. Lembrando que muitas vezes essa rotina pode não ser tão agradável. Por exemplo, praticar um exercício físico. Pode ser desagradável pra gente, pode ser que a gente não goste, mas por necessidade, por ter vontade de criar esse hábito, a gente tem que se forçar a fazer. Então, para se transformar numa rotina, é obrigatório ser feito mesmo sem a nossa vontade, para que a gente crie um hábito disso. E por último, e talvez mais importante para que esse hábito seja criado, é a recompensa que ele vai te trazer ao executá-lo. Lembrando que quanto mais imediata essa recompensa aparecer, mais esse hábito vai ser concretizado na sua rotina. Vamos pegar, por exemplo, o hábito de estudar. Nem sempre a gente vai ter uma recompensa imediata, então há uma tendência que a gente não estude sempre. Mas se você quer inserir ele como um hábito na sua rotina, crie algumas recompensas pela atitude de estudar. Um exemplo seria: a cada 10 páginas que eu ler, eu vou comer um pedacinho de chocolate. Aí você vai criando recompensas que reforcem esse teu hábito, esse teu comportamento de estudar. E quanto mais recompensas você criar, mais mecanismos de recompensa você criar, mais a tendência é que essa atividade que era isolada a princípio se torne um hábito na sua rotina. Um outro exemplo é se inscrever num curso de inglês. A recompensa desse curso é justamente você aprender a falar uma nova língua, mas não quer dizer que por a gente aprender a falar uma nova língua lá no final de 2 anos de curso, vai fazer com que eu me recompense já imediatamente para estudar sempre sobre esse curso. Então, se você criar uma recompensa que seja mais imediata, médio prazo, curto prazo, por exemplo, a cada vez que eu passar de semestre, eu vou me dar um presente, vou comprar um celular novo, vou, sei lá, ir no cinema. Você pode criar a recompensa que for, que vai fazer com que você crie o hábito de estudar o inglês. Desses 3 mecanismos, então, o que mais vai fazer com que a gente crie um hábito é justamente a recompensa. Mas a gente não pode esquecer de aplicar os 3. Pensar na rotina que a gente quer, pensar nos gatilhos que vai fazer eu lembrar de fazer aquela coisa e as recompensas como forma de recompensar a minha atitude de fazer a determinada atividade. Então chegamos ao final desse vídeo, pessoal. Se você gostou do vídeo, se você gostou das dicas, se elas foram úteis para vocês, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para que vocês recebam mais notificações sobre vídeos parecidos com esse. E se você gostou, deixa o seu gostei e compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que procrastina e está procurando algum método para tentar resolver a procrastinação dele. Por hoje é só, pessoal, e até a próxima!